guarda municipal da Prefeitura de Barreiras, na Bahia. Nesse vídeo, a gente vai resolver as questões da última prova, que aconteceu esse ano, de 2022, e para poder pegar essa folha, só ir aqui na descrição. Vamos lá. Número 1. Em função da realização de uma partida de futebol em determinado dia, um estádio que pode receber até 47 mil pessoas recebeu um público que ocupou 90% de sua capacidade total. Nesse dia, 300 pessoas não pagaram o ingresso, cujo preço único era igual a R$ 30. Nessa situação hipotética, a quantia arrecadada nesse dia com ingressos pagos foi igual a... Tranquilo de fazer, só ir prestando atenção. A questão fala que pode receber até 47 mil pessoas e 90% da capacidade foi o que recebeu. Então, eu já sei que recebeu o quê? 90% de 47 mil. 90% de 47, mais um zerinho, mil. Ó, corto o zero de baixo, zero de cima, zero de baixo, zero de cima. E agora, 9 vezes 4.700. Bom, posso repetir logo esses dois zeros aqui, e aí eu faço só 9 vezes 47. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 4, 36. Com 6 lá, subiu 42. Então, 42.300 pessoas foi o público aí dessa partida. Só que 300 pessoas não pagaram o ingresso. Então, eu desconto 42.300 menos 300 pessoas, dá um total de 42.000 pagantes. O preço único era R$ 30. E pergunta qual foi a arrecadação. Simples. Basta a gente fazer 42.000 vezes 30. Né? 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. E aí eu preencho com 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Isso dá um total de R$ 1.260.000. Aqui, ó. A letra A. Vamos à próxima questão. Questão que diz: uma fábrica nordestina produz e envasa um refrigerante de caju. Atualmente, a fábrica, que mantém suas máquinas de envase ligadas ininterruptamente das 9 horas às 17 horas, é capaz de encher 120 garrafas de 2 litros por minuto. Para atender a um pedido de 259.200 garrafas de 2 litros, a fábrica colocou suas máquinas para funcionar às 9 horas de uma segunda-feira. Nessa situação hipotética, esse pedido será finalizado às... Bom, a gente sabe que essas máquinas funcionam das 9 às 17, né, diariamente. E essas máquinas funcionando aí das 9 às 17 produzem 120 garrafas de 2 litros o quê? A cada 1 minuto. Se eu souber quantas garrafas são produzidas em 1 hora, acho que ajuda, não ajuda? Por quê? Porque eu vou descobrir o total de garrafas aqui, por exemplo, consigo descobrir quantas horas serão necessárias para fazer essas garrafas, por exemplo, e assim vai. Como é que eu faço isso? Muito simples. 120 garrafas em 1 minuto, e 1 minuto possui, ou melhor, 1 hora possui 60 minutos. Então, se eu multiplicar essa quantidade aqui, que é em 1 minuto, por 60, eu descubro a quantidade por hora. Vou fazer isso. 120 vezes 60... 6 vezes 12 é 72, né? Aí eu só repito os zeros, 2 zeros, então 7.200 garrafas por hora. Show? A questão quer saber o tempo necessário, em que horas vai ser finalizado o pedido, né? De 259.200 garrafas. Ora, se eu dividir 259.200, a quantidade lá do pedido, por 7.200 garrafas, que é a quantidade feita por hora aí em cada dia, eu consigo descobrir quantas horas vão ser necessárias para produzir isso aqui. É o que eu vou fazer. 259.200 divididas por 7.200. Ó, posso cortar 2 zeros com 2 zeros. E aí eu posso tentar simplificar isso aqui por 12, por exemplo, né? Ó. Por 12, em cima e embaixo, teremos 25 por 12 é 12 vezes 2, sobra 1.
19 por 12, 12 vezes 1, 7. 72 por 12 é 6. Ficou grandão isso aqui, né? E 72 por 12, diretão, é 6. Então, eu já sei que dá 216 por 6. Bom, 21 por 6 é 6 vezes 3, que é 18 para 21. 3, 36 por 6 é 6. Moral da história, são necessárias 36 horas para fazer isso aqui. Mas a fábrica funciona sempre das 9 horas às 17, sendo que começou às 9 horas de uma segunda-feira. Então, vamos pensar assim, ó. Temos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, vou fazer só até sexta. Perceba que das 9 horas até as 17 horas são 8 horas que essas máquinas aí trabalham, né? Na segunda-feira, quando começou às 9 horas, foi das 9 até as 17, ou seja, funcionou as 8 horas completas. Na terça-feira, ainda 8 horas completas. Até então, ó, eu tenho 16 horas, o total tem que ser 36. Então, ainda faltam 20 horas. Continuo. Na quarta, mais 8 horas. Na quinta, mais 8 horas. Até então, eu tenho quanto? 32 horas. O total tem que ser 36 horas. Então, de 32 para 36, faltam 4 horas, que vão ser feitas lá na sexta-feira. Se começou às 9 da manhã e precisou só de 4 horas, então 9 mais 4 vai das 9 até as 13 horas, quando acaba na letra C. Tranquilo? Questão de número 3. Vamos à questão 3. Diz assim, ó. Um novo hotel foi inaugurado em Barreiras e seu proprietário decidiu numerar as portas dos quartos apenas com números ímpares de 3 algarismos, utilizando os dígitos 4, 5, 6, 7 e 9. Nesse caso hipotético, o número máximo de quartos desse hotel é igual a... Bom, quantos números ímpares com 3 algarismos a gente consegue formar utilizando esses dígitos aqui? Vamos pensar nisso daí. Ó, 1, 2, 3 algarismos. Para que o número seja ímpar, vamos começar a pensar nisso, né? Ele precisa terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. Desses que eu acabei de falar, eu tenho o 5, o 7 e o 9. Então, com certeza, precisa terminar ou com o 5, ou com o 7, ou com o 9. Quantas possibilidades nós temos, então, para finalizar esse número aí, já que ele é ímpar? 3. Show? E para começar... A questão não fala se pode ou não repetir os algarismos, os dígitos. Então eu entendo que pode, porque se não pudesse, falaria que não pode, né? Então, como não falou nada, é porque pode. Então, eu posso começar, por exemplo, com o 4, com o 5, com o 6, com o 7 ou ainda com o 9. Moral da história, pode começar com qualquer um. Quantas são as possibilidades? 5 possibilidades para começar. E no segundo algarismo, a mesma coisa que o primeiro, porque, teoricamente, pode repetir, né? Não falou que não pode, então pode. 4, 5, 6, 7 e 9. Olha lá, mais 5 possibilidades de novo. Poderia ter, por exemplo, o número 445 aí, nesse hotel. Poderia ter o número, por exemplo, 777 nesse hotel. Ou ainda 649, por exemplo. Tranquilo? Então, quantas são as possibilidades do primeiro? 5. E multiplico. Toda vez que for E, a gente multiplica. Do segundo, 5. E do terceiro, 3. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 3. Total aí, 75 é o número máximo de quartos que esse hotel pode ter. Tranquilo? Vamos agora à questão de número 4. Olha o tamanho desse texto, filhão. Você vai ler o texto? Não precisa. Pelo menos não agora. O que você vai fazer antes? Malandramente. Você vai ler o finalzão lá, que é onde está a pergunta. Falou? Estilo as questões do Enem, né? O texto é muito grande, então você vai primeiro para a pergunta e depois você caça no texto o que está pedindo. Vamos nessa. De acordo com o texto acima, que eu não li, a vazão na barragem de Sobradinho é aproximadamente igual a... Beleza, falou de Sobradinho, né? Agora eu vou passar o meu olho aqui, vou pincelar o olho aqui de forma que eu encontre essa palavra, Sobradinho.
Se você fizer o que eu estou te falando, você vai encontrar ela aqui, ó. Olha aí, coisa linda. Então eu vou ler a partir desse ponto aqui, ó. Diz, o projeto prevê... Que projeto? Não sei, mas vou continuar a leitura mesmo assim, confie em mim. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água. Show? E aí temos aqui entre parênteses, 1,4 da vazão da barragem de Sobradinho, que será destinada ao consumo da população urbana de 390 municípios. O que a questão quer? A questão não quer saber qual é a barragem, a vazão da barragem de Sobradinho aproximadamente? Eu acabei de descobrir, lendo aqui, que 26,4 metros cúbicos por segundo equivale a 1,4% da vazão da barragem de onde? De Sobradinho. Regrinha de 3. Rapidão. Não precisou ler texto, não precisou fazer muita coisa. Deixa eu só... Pronto. Temos aí, ó, quais grandezas? Metros cúbicos por segundo, né? Que é a unidade de vazão. E porcento. 26,4 metros cúbicos por segundo equivale a 1,4%. Como quer saber a vazão da barragem? Quer saber a vazão completa, né? Todo. 100%. Isso vai equivaler a x. Multiplicando cruzado, 1,4 vai multiplicar com x e depois ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu já vou me adiantar e isolar o x aqui, ó, fazendo 26,4 vezes 100 sobre 1,4. Assim. O que a gente tem aqui? X é... Percebeu? Se eu multiplicar por 100 aqui, ó, vou andar duas casas com a vírgula e ainda vou ter uma vírgula aqui embaixo. Então, para tirar essa vírgula de baixo, eu multiplico por 10 aqui. Ó. Só que eu não posso só multiplicar por 10 aqui embaixo e acabou. Eu preciso fazer tudo que eu faço embaixo, em cima também e vice-versa. Então, teremos em cima, ó, 26, o 4, e a vírgula vai andar, ó, 1, 2, 3 casas. Tudo isso dividido por 14. Tranquilo? Simplificando isso daí por 2, vamos ter o quê? Vamos ter 1,3200 dividido por 7. Deixa eu continuar a conta aqui. 132, ou melhor, 13.200 dividido por 7 vai dar o quê? Conta, né? 13 por 7, 7 vezes 1, para 13, 6. 62 por 7, 7 vezes 8, que é 56, para 62, 6. 60 por 7, 7 vezes 8 de novo, que é 56, para 60, 4. 40 por 7, 7 vezes 5, que é 35, e aí eu não preciso mais fazer conta. Por quê? 1885, eu já sei então que tem um 7 lá no final. E aí é a letra C a resposta. Tranquilo? Vamos à próxima. Aqui, mais ou menos. Show. Questão de número 5, que diz assim: considere as afirmações a seguir. Existem advogados que são professores de filosofia. Todo professor de filosofia gosta de ler. Se as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, conclui-se necessariamente que... Bom, é mais fácil fazer esse tipo de questão desenhando, né? Questão de diagrama lógico. Então, desenha o que está escrito. Vou começar por essa aqui, ó. Todo professor de filosofia gosta de ler. Então, ó, professores de filosofia, PF, e a galera que gosta de ler. Tranquilo? Então, não tem ninguém aqui que não goste de ler. O que mais? Existem advogados que são professores de filosofia. Aí fica mais aberto. Eu poderia, por exemplo, ó, pensar aqui, ó, advogados, que são professores de filosofia, né? Existem advogados que são professores de filosofia. Poderia também desenhar da seguinte forma: advogados que são professores de filosofia. Ainda poderia, por exemplo, outra possibilidade, assim: existem advogados que são professores de filosofia. Falou?
E aí a gente vai dar uma olhada nas alternativas e ver qual que se encaixa aqui em todas as possibilidades. Vamos ver. Todo advogado gosta de filosofia? Não. Aqui, ó. Primeiro que não fala de gostar ou não de filosofia, fala de ser professor. Então, beleza. Mas mesmo assim, não. Porque em nenhuma dessas possibilidades eu tenho que todo advogado goste de filosofia. Isso só seria possível, né? Pensando aqui, tentando aqui relevar o gosto, se o conjunto dos advogados estivesse dentro do conjunto aqui dos professores de filosofia, que não é o caso. Existe advogado que gosta de ler? Sim, existe. Aqui, ó, a galera que gosta de ler, advogados. De fato, tem elementos em comum. A galera que gosta de ler e advogados, ó, de fato, tem elementos em comum. E a galera que gosta de ler e advogados, de fato, tem elementos em comum. Então, eu já sei que a letra B é a minha resposta. Não preciso nem ler as outras duas. Se você não entendeu qualquer coisa dessa folha que eu resolvi, ou pensou diferente, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.